nos capacite, meu Deus, está te buscando, te servindo, meu Deus, fazendo a tua vontade, ó Pai. Abençoe esse estudo, ó Pai, e que aquilo que aprendemos, meu Deus, possa ficar no nosso coração, Pai, e a gente possa praticar, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós começamos o livro de Números, e nós comentamos algumas coisas já em Números. Nós sabemos que o livro de Números tem muitos números. É lógico que no original o nome dele não é Números, tá? Isso vem do grego. A gente viu também que ele trata de alguns aspectos históricos, vai falar da peregrinação de Israel no deserto, algumas leis que foram dadas de acordo com situações que foram surgindo. Nós vemos assim a ligação dele com Êxodo e com Levítico. Êxodo fala de Israel sendo redimido, retirado ali do Egito. Levítico fala da santificação de Israel, da adoração que ele deveria ter a Deus. E Números vai tratar especificamente de colocar isso em prática, do servir a Deus, né? Nessa caminhada que eles tiveram ali no deserto. Tá? Êxodo também vai tratar das murmurações e todas aquelas coisas que aconteceram com o pessoal, coisa que não acontece hoje, aconteceu naquela época aquele povo, né? Mas hoje não. Hoje, não, tô brincando. Vamos lá. E aí eu parei no capítulo 6, agora eu estou destrinchando um pouquinho o livro, antes da gente, a gente está nesse esboço aqui, né? Aqui só está um esboço, então eu vou estar comentando um pouco o livro, e depois a gente vai encerrar aqui com essa parte da página 20, tá? Mas a gente parou ali no capítulo 6, se eu não me engano, onde está a bênção sacerdotal, que Deus falou para Arão, quase igual, né? Para Arão, que era a maneira como ele deveria estar abençoando o povo. E aí quando nós vamos para o capítulo 7, porque aqui, quando fala da Páscoa, aliás, ainda na santificação do acampamento e as leis diversas, nós vimos também no comecinho do capítulo 1 até o capítulo 10, quando é feito o recenseamento, para ver quantas pessoas tem, para poder organizar o povo, né? Moisés, ele organiza o acampamento, lembra? Quando saíram do Egito, saiu todo mundo. Só que agora eles vão estar ali se organizando como nação. Moisés organiza o acampamento, o tabernáculo no meio, uma tribo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Na hora de sair em marcha também, tem as tribos que vão na frente, depois a outra, depois o tabernáculo, depois as outras. E tinha tudo uma organização para que o negócio não virasse uma bagunça, porque era muita gente. Só de homem, cerca de 600 e poucos mil homens, né, aptos para guerra. Isso fora mulheres, fora crianças, fora pessoas que já não estão mais em idade de ir para a guerra, né? Então era muita gente. Talvez uns 2 milhões para lá de pessoas, né? Alguns estimam 2, 3 milhões, ou até mais um pouco, do que de pessoas ali num deserto, sendo guiados, então tinha que ter uma certa organização. Depois, quando a gente chega assim no capítulo 7, o capítulo 7 vai falar sobre as ofertas dos príncipes na dedicação do altar. Lembra que foi feito ali o tabernáculo, em Êxodo a gente fala sobre o tabernáculo, e depois tem a questão da consagração do altar, da dedicação do altar e tudo isso. E é interessante que no capítulo 7, ele vai nos relatar, se você ler, tem muita gente que cansa de ler Números, por quê? Porque quando você pega o capítulo 7, ele vai falar da oferta dos príncipes de Israel, os cabeças de cada tribo ali, né, os representantes, que vieram ali trazer uma oferta ao Senhor ali para uso no tabernáculo. Tá? E toda aquela oferta, aqui ele fala que trouxeram perante o Senhor 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, cada um deles um boi, e os apresentaram diante do Senhor. Isso para uso. Esses carros foram dados às tribos, na casa ali na tribo de Levi, tinham os meraritas, os gersonitas, os coatitas. Né? Os meraritas e os gersonitas receberam os carros para carregar partes do tabernáculo. Os coatitas não receberam, por quê? Porque eles carregavam nos varais, né, a arca e alguns utensílios. Então Moisés ali deu aos levitas para que fosse de uso ali no templo. Tá? Fora isso, a gente vê que eles apresentaram durante 12 dias, cada tribo trouxe uma oferta ao Senhor. E eu não vou ler de todas, mas a gente pode ler, porque foram durante 12 dias, mas as ofertas foram exatamente as mesmas. Só que o texto ele vai e ele fala. Então, ofereceram os príncipes, versículo 10,
Oferecer os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, sim, apresentar a sua oferta perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O primeiro que foi a tribo de Judá, né? O Naasson, filho de Aminadab, que ele era um cabeça ali, um príncipe na tribo, ele leva a oferta. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, 1,560 kg. Acho que eu tinha marcado aqui. Deixa eu ver se eu marquei numa folha. Marquei. Vamos lá. Mais ou menos, ele trouxe um prato de prata, de 1,5 kg, mais ou menos, 1,5 kg e pouco, né? Uma bacia de prata, de 840 gramas, com a melhor farinha, óleo, tudo ali para oferta também. Uma vasilha de ouro de 120 gramas com incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro, um bode, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros. E aí está explicando para que eram esses animais, que seriam oferecidos, alguns para expiação, outros para oferta pacífica e tudo mais. E eu não vou ler todos, por quê? Porque todos trouxeram a mesma quantidade, né? E isso foi trazido ali para oferta. E isso, amado, era muito. Por quê? Imagina, para você pensar, um animal, um boi, um cordeiro, eram animais caros. Tanto é que só os príncipes que davam isso, né? O povo mais pobre poderia dar até farinha. Então aqui tinha também um propósito aqui. Quando eles foram levar ali, você vê que Deus, ele se preocupa em que seja registrado. Ele não fala assim, olha, se fosse a gente, olha como é que nós somos. Talvez a gente fale assim, olha, cada tribo deu essa quantidade por tribo. Talvez a gente ia fazer isso, né? Para resumir, né? Todas as tribos deu um prato, cada tribo deu um prato, a gente já faria talvez uma frase curtinha ali, ó, para não ter que repetir. Mas não é interessante que a Bíblia faz questão de repetir a oferta de um por um. Um por um. O que a gente percebe aqui? Que Deus está vendo individualmente aquilo que nós fazemos para Ele. E como nós fazemos aquilo que nós oferecemos a Ele. Então, a gente vê que Deus, Ele vê. Ele sabe o que foi ofertado e como foi ofertado. Lembra ali de Mateus capítulo 10, versículo 42, quando Jesus fala, olha, que se você der um copo de água para alguém que serve você, de maneira nenhuma, você vai passar em branco para Deus. Né? Ou Lucas, quando fala ali da oferta da viúva pobre, né? Você vê que Jesus estava ali olhando, as pessoas ofertando ali no templo. E tem gente que fala, você está vendo, a oferta da viúva pobre era 2 moedas, você dá pouquinho, mas não era essa a intenção. A intenção era mostrar que a quantidade nem sempre significa muito. No sentido de uma oferta maior, uma oferta que realmente seja do melhor. Não significa que é qualidade, porque ali Jesus fala que muitos davam ofertas grandes, de muito valor, mas aquilo lá era sobra, era o resto. Aqui a gente também vê a responsabilidade. Quem tem mais, quem é mais abençoado, tem maior responsabilidade também diante de Deus. Se a pessoa é abençoada, a responsabilidade dela de abençoar, de contribuir para que a obra de Deus seja realizada é maior. É muito maior. Né? E a gente vê que Deus, ele se importa sim com aquilo que nós fazemos e como nós fazemos. Depois vai falar ali sobre a consagração no capítulo 8. Aqui no capítulo 7, basicamente vai estar falando dessa oferta. E foi muita coisa. Porque quando a gente olha aqui no final, é dito assim, olha, esta dávida feita pelos príncipes, no dia que foi ungido, foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata, pesando 1,5 kg, e vai contando, né? Aí vai falando, cadê aqui? Todos os animais para o caso foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros, 12 carneiros, 12 bodes, todos os animais para o caso foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros, para a consagração do altar. É bastante animal que foi ali ofertado, mostrando que realmente aquilo que se faz para a obra do Senhor, ela é importante. É lógico que tem gente que não é o caso aqui, é lógico que hoje, quando a gente fala em oferta, é um negócio, eu tenho uma certa dificuldade de falar de oferta, não é certo, a gente tem que ensinar assim. Né? Por quê? Porque infelizmente tem gente que abusa da fé das pessoas. Né? E às vezes
Tira oferta para outros propósitos e não para a obra de Deus. Agora, a Bíblia ensina que a gente deve ofertar do melhor que Deus nos dá, a Bíblia ensina assim. Não ofertar porque não quero receber o melhor de Deus, por isso vou dar como se fosse uma barganha. Não, é lógico que Deus, ele abençoa. Por quê? Porque se ele vê uma pessoa que ela está disposta a dar de si, quando eu falo dar de si não é só questão financeira, para a obra de Deus, Deus vai abençoar essa pessoa, porque se essa pessoa se abençoar, ela vai ter bênção. Não é verdade? Então a gente vê isso acontecendo. A gente vê também ali no capítulo 8, quando fala sobre a consagração dos levitas. Não no mesmo sentido dos sacerdotes. Os levitas foram aqueles que eram encarregados de trabalhar ali no templo. Tá? Da idade de 25 anos para cima, eles começavam a ser treinados. Então, com 25 até 30 anos, eles iam sendo treinados ali no tabernáculo para servir. Dos 30 anos aos 50 anos era a idade de serviço. Que seria a idade da maior força física assim, do homem, né? Era o tempo que eles serviriam. A partir dos 50 anos, os levitas ficavam desobrigados de estarem fazendo trabalho no tabernáculo. Não que eles não poderiam trabalhar, mas quem tinha mais de 50 anos trabalharia ali ajudando em coisas que não exigissem assim esforço físico, assim, né, que precisasse de força. Mas ali realmente mostrava assim que a gente tinha que dar o melhor, né? A ideia é você dar o melhor da sua vida para Deus. A pessoa, não, eu vou viver. Quando eu estiver lá com 80 e tralalá, aí eu me arrependo. Eu não estou falando que Deus usa, mas, poxa vida, né? Às vezes a pessoa já conhece, ela vai deixando para só o resto, para Deus. E se vai estar vivo? Tem essa também, né? A gente não sabe se vai estar vivo. Então tinha essa questão também. E ali mostra a maneira como eles eram separados. Não era como os sacerdotes, que tinha todo um ritual, tudo mais, mas eram impostas as mãos ali sobre eles. Tinha todo um procedimento que eles tinham que fazer também para mostrar que eles eram um povo, um pessoal que era separado para estar servindo especificamente ali no tabernáculo. Depois, no capítulo 9, vai estar sendo falado sobre a questão da Páscoa. Tá? A Páscoa, a celebração da Páscoa e também o uso ali das trombetas de prata. Tá? Então, interessante que a Páscoa, provavelmente eles celebraram uma Páscoa só depois que saíram do Egito. No deserto, nos anos que eles passaram no deserto, eles não celebraram a Páscoa. E vocês sabem por quê? Vocês lembram que antes de entrar na Terra Prometida, teve que se fazer circuncisão no povo, porque eles não foram circuncidados. E a Páscoa não poderia ser participar da Páscoa se não houvesse feito a circuncisão. Então, todo aquele período do deserto, praticamente eles não observaram a Páscoa. A Páscoa foi observada ali no começo, quando eles saíram, porque aquela geração que foi nascendo no deserto, ela não havia sido circuncidada. Então, aqui, eles tiveram uma Páscoa, provavelmente no primeiro ano, depois que saíram do Egito, eles ainda não tinham entrado em Canaã. Né? E ali ele fala como que deveria se proceder. Tá? Provavelmente foi a única Páscoa que foi celebrada ali. Teve um problema nessa Páscoa, porque teve alguns homens que tocaram num cadáver, e eles estavam cerimonialmente impuros, imundos, não poderiam participar da Páscoa, e eles levaram essa questão para Moisés. Aí a gente vê como que Deus é um Deus de misericórdia. Então, Deus ele abriu assim vamos dizer assim, não vou falar uma exceção, mas ele proveu um outro meio. Quem tivesse cerimonialmente impuro, dali um mês, né, exatamente um mês, porque era no dia 14 de tal mês, no 14 do outro mês, eles celebrariam a Páscoa. Né, para que eles, porque, não assim, intencional. Se a pessoa tivesse uma situação que ela não pudesse celebrar intencionalmente, aí não. Mas se fosse uma coisa que não foi intenção, ele relou no morto lá, ficou cerimonialmente puro. A gente vê a misericórdia de Deus. Deus ele viu isso também. Foi levado a Deus, Deus falou para Moisés, então, que ele se purifique e dali um mês eles podem celebrar a Páscoa. Detalhe, olha a seriedade disso daqui. Se uma pessoa não celebrasse a Páscoa, mesmo tendo condição de celebrar, ela era eliminada do povo. Por quê? Porque a Páscoa simbolizava a redenção. A Páscoa simbolizava a libertação. Então, não celebrar sendo isso um estatuto perpétuo, seria a mesma coisa você desprezar aquilo que Deus fez por você. Você não dá importância, você dá importância a outras coisas.
né? Então, essa pessoa era eliminada. É lógico que, por exemplo, um tipo de memorial que nós fazemos hoje é a Santa Ceia. Não que a gente vai ser eliminado, mas, por exemplo, não é bom o cristão ele deixar de cear por qualquer motivo. Não é bom. Não que Deus vai não dar um raio, não, acho que não vai. Mas assim, se eu posso participar da ceia e eu conscientemente deixo de participar por qualquer motivo, e isso vira um hábito, o que eu estou dizendo para Deus? Sim, são exceções, entendeu? Ou a pessoa às vezes está trabalhando, ou de repente está viajando em uma casa que ela não pode estar, mas ela pode depois chegar para o pastor e falar, pastor, eu não pude estar, mas eu quero. A grande questão é que às vezes tem pessoas que não participam e não. Tipo assim, por exemplo, a pessoa fica 6 meses sem participar da ceia. É muito tempo. Né? Então, porque assim, dá a impressão que porque isso foi um memorial que foi estabelecido por Cristo, não que Deus vai nos castigar, não é isso? Mas a questão é que eu não estou dando importância para o significado daquilo. E aquilo tem um significado muito forte, a ceia tem um significado muito forte. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, tipo assim, não participar deliberadamente é você desprezar aquilo que foi feito por você. Não é uma coisa interessante? Nós temos o costume, né? Não que a Bíblia diz, mas, por exemplo, nós temos o costume de, na nossa igreja, né, de quem é batizado participar. A igreja que eu me converti não tinha esse costume, né? Mas por quê? É porque, na realidade, a ceia, ela é para quem? É que nem o Páscoa. É para quem entendeu, para quem faz parte do povo de Deus. Não que uma pessoa que é batizada necessariamente faz, porque a gente não conhece o coração. Por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Cada um. Então participe. Mas por quê? A possibilidade de alguém que é batizado não ser cristão é menor. Por quê? Porque se a pessoa chegou ao ponto de se batizar, ela está assumindo publicamente que ela é que nem, por exemplo, a circuncisão era sinal de que pertencia ao povo de Deus, né? E quando a pessoa chega e publicamente ela diz, não, eu quero me batizar, é que ela está reconhecendo que realmente eu faço parte desse povo. Eu publicamente estou assumindo. Não é só, eu vou. Não. Tem aquele negócio, por exemplo, a pessoa se converte, mas não quer batizar. Alguma coisa está estranha, né? Não tem nada que impede, porque não quer batizar. Nem o cara que, eu amo você, mas não vou casar, né? É uma coisa meio complicada, né? Então nós temos o costume, não porque o texto, tem um texto que diga não, que tem, mas é mais para não correr o risco de alguém tomar ceia sem entendimento ou indignamente, como o texto diz, e a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então a gente faz isso mais como um zelo, como um cuidado. Ó, nós não damos ceia para criança, por quê? Porque a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. E, assim, a criança, dependendo da idade que ela não tem condição de ter um discernimento de um adulto para estar se examinando a si mesmo. Né? Tanto é que a gente não batiza a criança justamente por isso, né? Então a ceia também, a gente temos cuidado de dar quando realmente ela está entendendo, porque senão ela só está comendo um pão e tomando um suco. Se ela não discerne, não entende o significado daquilo, assim, para mim, não tem propósito. Mesma coisa, eu fui, a primeira vez que fui numa igreja evangélica que eu participei da ceia, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Me deram, eu falei assim, nossa, legal, o pessoal dá pão e suquinho aqui, né? Tipo assim, né? Pequenininho o cálice, né? Não entendia, né? Nossa, tão pequenininho. Mas assim, para mim, eu sou sincero, para mim, quando eu participei, não teve significado. Por que não teve? Porque eu nem era convertido. Então aquilo para mim, sei lá, um costume do povo aqui, deve ser, nem se faz lá com a hóstia na igreja católica. Muita gente faz e também nem sabe o que está fazendo. Você tá entendendo? Então quer dizer assim, se a pessoa faz sem discernir,
Comeu. Aí é bravo, né? Mas é justamente isso. Por exemplo, no caso da ceia, era algo para ser feito com discernimento. Se a pessoa ainda não tem essa condição de discernir, qual é o significado? Por exemplo, se eu perguntar para uma criança, por que você faz isso? Ela não vai saber me responder. Não que eu vou condenar e nem que Deus vai condenar, porque a criança ela faz na inocência. Você dá o que você der para ela, ela vai fazer. Mas dizer que ela está entendendo o significado daquilo, é lógico, gente, que eu sei que isso varia de criança para criança. Às vezes tem criança de 10 anos que já é bem consciente, tem criança de 10 anos que é criança, bem criança ainda. É difícil você falar, porque o amadurecimento não é igual para todo mundo, na verdade. Mas a gente tem um certo cuidado de realmente a pessoa fazer com discernimento. Com discernimento. Né? Eu, particularmente, eu não dou ceia para criança. Né? Vamos lá. Então nós temos ali que Deus ele permitiu que eles pudessem celebrar um mês depois. Isso também nos ensina que Deus ele é um Deus de misericórdia. Não é que, puxa, falhei, então acabou para mim. Não, lógico que não é assim. Deus é um Deus de misericórdia. Você não pôde estar, você pode fazer, faço. Eu tenho um kit portátil. Eu levo, né? Já fiz com o Jé, com a Paulinha um dia, né, que não puder estar, já fiz com outros irmãos, né? E eu acho legal, eu acho bonito quando o irmão não pode, às vezes participa por uma razão ou outra, que seja justa, e ele vem, não, eu quero participar, eu quero fazer parte da comunhão. O problema é, não participei mesmo, já, até só mais, é só a ceia. Aí é complicado. Não é só a ceia, é a ceia. Né? Isso é importante. Outra coisa que nós vemos aqui também, no capítulo 8, tá? Tem um homem ali, interessante aqui, até vamos ver aqui, ó. Capítulo 8, deixa eu ver onde que nós estamos aqui, perdi. Não, acho que é no 9, perdão. Olha só. Porém, se um homem, versículo 13, se um homem se achar-se limpo e não estiver de caminho, tipo assim, ele não está viajando, nada que impeça, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Então ele está dizendo que desprezar isso ou não, é pecado, e seria a mesma coisa que a pessoa não fazer conta daquilo. Né? Naquela época era muito sério. Outra coisa que ele... tinha outra aqui, acho que é mais para frente um pouquinho. Não. Aí vai estar falando sobre a nuvem, né? O que acontecia com a nuvem? A nuvem que cobriu o tabernáculo, ela ficava parada. Quando ela ficava parada, eles ficavam acampados. Quando ela se levantava, então eles se levantavam e se colocavam em marcha. De dia, eles ficavam uma nuvem, de noite ficava uma coluna de fogo ali, protegendo a eles. Né? Tem outro texto aqui, onde que estava perdido. Estava falando também do sábado. A questão do sábado, que ele fala também aqui de quebrar o sábado. É lógico que Jesus depois fala que o sábado foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Então ele também fala sobre um homem que no sábado estava fazendo algo que não era para ser feito. Né? E tem uma coisa interessante, por quê? É aquele negócio, é você desprezar aquilo que você desobedecer quando você pode obedecer. É diferente de outra situação, quando Jesus fala, se cai um animal ali, uma coisa que não tem jeito, você tem que fazer, mas outra coisa é você saber que Deus quer que você faça algo e conscientemente você fazer o contrário e achar que isso não tem problema. Então também tinha problema, dava problema para a pessoa. Ela tinha uma penalidade ali. É diferente quando era algo feito na ignorância, ou a pessoa às vezes não fez intencionalmente. Tinha essa questão também. Tá? No capítulo 10, versículo 1 em diante, tá? Vai falar das duas trombetas de prata. Moisés mandou que, né, Deus falou para eles fazerem, né, essas duas trombetas, e elas serviam para alguns propósitos. Tá? Quando a gente lê aqui, ele vai estar falando sobre isso. Um dos propósitos era convocar a congregação para a reunião diante do tabernáculo.
E aí vai estar falando quando era tocada uma trombeta, quando era tocada duas, o tipo de toque, tinha um toque, eu não fui do exército, mas deve ter isso, né? Tem o toque que é para marchar, o toque que é para parar, o toque, então também tinha isso, tinha os toques. O toque que era para convocar os líderes das tribos. Então quando eles ouviam as trombetas sendo tocadas, eles já sabiam, pelo toque da trombeta, era bem militar o negócio, né? O que era para fazer? Se era para os príncipes virem ali, né? Tá sendo convocados os príncipes, os líderes de cada tribo, ou se era para o povo marchar, levantar o acampamento, ou se era para entrar em guerra, né? Se preparar para a guerra. Então, cada toque tinha um propósito. Um dos propósitos era convocar a congregação para a reunião diante do tabernáculo, poder ser para convocar todo o povo, reunir os príncipes diante das tribos diante de Moisés, só os líderes vinham, ou indicar as tribos acampadas ao oriente do acampamento o momento de pôr-se a caminho, ou seja, tocava para aquela tribo que está lá no acampado um pouco mais longe saber que é para levantar o acampamento, né? Preparar Israel para a guerra, lembrar ao Senhor a necessidade do seu povo conseguir ajuda divina, para que o Senhor se lembrasse do seu povo durante as festas. Interessante que essa daqui, ó, indicar as tribos acampadas o momento de se pôr a caminho. Interessante que a gente pode fazer um paralelo disso aqui com o Novo Testamento. Por quê? O que diz lá em 1 Tessalonicenses? Quando a gente vai se pôr a caminho, ao soar da trombeta. A trombeta soará, né? Os mortos, eles ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, seremos transformados, e nos encontraremos com eles nos ares, e nos encontraremos com o Senhor. Então, essa ideia da trombeta também ser para anunciar, né, esse tipo de procedimento. No caso deles levantar acampamento para se pôr em marcha, ou alguma coisa, também é usada essa mesma figura no Novo Testamento para indicar também o dia que Deus vai nos convocar e nos chamar. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano. Tá? Vamos lá. Bom, então aqui no capítulo 9 ao 10, vai estar falando então sobre a Páscoa, a importância da celebração da Páscoa, só celebrar essa primeira. Depois vai estar falando sobre as trombetas que foram dadas ali para realmente estar orientando o povo, na maneira como eles deveriam caminhar. É lógico que tinha nuvem, tinha tudo, mas tinha nuvem lá. Mas aí para organizar todo esse povo tinha que ter o pessoal ali também para tocar. Tá? Bom, o que acontece ali? No capítulo 10... versículo 11 em diante, é isso mesmo. Diz que a nuvem se ergueu do tabernáculo e aí o povo se colocou em marcha. Eles saíram e o que a gente vê ali? Que quando eles saem, Moisés ele convida o Babe, que era seu cunhado, para estar acompanhando eles. Porque era alguém que conhecia o deserto, era alguém que conhecia os oásis e tudo mais. Alguns podem pensar, mas não tinha nuvem para guiar? Sim, lógico que Deus guia. Mas Deus também usa pessoas para estar orientando. Pessoas que são capacitadas a isso. Então a gente vê esse princípio aqui também. É lógico que quando ele chama o cunhado dele, a princípio o cunhado dele não está muito querendo ir. A gente sabe que ele foi, depois porque lá em Juízes a gente vê falando sobre a descendência dele. Tá? É interessante que Moisés ele apela primeiro para o interesse de Jobabe. Olha, Deus vai te abençoar, como... E depois fala, olha, você vai poder nos guiar. E aí até um paralelo com o que acontece quando a pessoa se converte. Na realidade, quando a pessoa se converte, o principal interesse é dela, a vida dela, a salvação dela, o bem dela. Por quê? Eu vou falar para a pessoa, ela precisa aceitar Jesus por causa do outro? Não, você precisa aceitar Jesus por causa de você, meu filho. Se você não aceitar, você está perdido. Mas ao mesmo tempo que é um convite a ela receber a Deus, quando ela recebe ao Senhor na sua vida, ela também se torna um servo de Deus, alguém que vai ser não só abençoado por Deus, mas também vai ser útil a Deus, a obra do Senhor. Então ali foi um convite que Moisés fez ao seu cunhado para que ele pudesse acompanhá-los ali no deserto. Tá? Aí a nuvem se levanta, Jobabe ele vai com Moisés, com o povo. Tá? Aí no capítulo 11, aí começa os problemas. Começa algumas coisinhas aqui. Quando eles partem, o que acontece aqui? Ó? Descontentamento do povo e desânimo de Moisés. Tem gente que acha que líder é super-homem. Gente, não é. É gente igualzinho.
né? Tem dia que, né? E você acorda e fala, Deus, tem misericórdia. É normal. A pessoa não tem diferença, não está acima de ninguém, não é melhor que ninguém, simplesmente Deus deu e capacitou a estar cumprindo aquele papel, mas ele não é melhor e nem está acima de ninguém. E Moisés, ele estava ali como líder, ele está saindo com aquele povo. Aí o que acontece? Quando você lê no capítulo 11, versículo 4, a minha Bíblia está assim, ó, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Como é que está? Tem alguma outra versão? E eu vou estar falando sobre essa palavra. Alguém está, em vez de populacho, alguma outra estrangeiro? Exatamente. Uhum. Então o que acontece? Lembra que quando eles saíram no êxodo, não saiu só israelita. Teve estrangeiros que saíram junto, Deus não impediu. A porta está aberta para todos. E saíram junto com o povo. Só que no meio desses estrangeiros, começou a ver assim, sabe? Eles não eram o povo de Israel. Então esse daqui é bem aquela figura, sabe que o povo que está na igreja que ainda é meio mundano, não? Está na igreja, mas não mudou ainda, não quer abandonar o mundo, ou ainda tem até desejo. Então está na igreja, mas estão um pé na igreja, mas estão um pé lá fora. Né? Então esses daqui eles estão ali andando com o povo de Deus, mas estão pensando lá no Egito. Estão com saudade da comida do Egito, dos alhos, das cebolas, das melancias, dos pepinos, dos peixes. Né? E não só isso, estão ainda falando na orelha do povo. Estão ali murmurando. Então, não é porque não é assim. Você pode ver, amado, se uma pessoa que está descontente, a primeira coisa que ela vai fazer é começar a reclamar. Né? Nossa, puxa. E aí começa, e fala. E é lógico, fala para um, fala para o outro. E se a pessoa dá ouvido, dali a pouco ela também está descontente. Né? Dali a pouco ela também está vendo aquilo que... Né? Por exemplo, você vê uma pessoa nova na fé, é tão bonito, porque a pessoa está apaixonada por Deus. E ela, tudo é bom, todo mundo é bom, Deus é bom, ela quer que... Né? Aí tem um indivíduo, que é velho na fé, vamos dizer assim, tem o crente velho e o velho crente. Tá? Um é bom, o outro não. Tá? Crente velho é um problema. Agora, um velho crente, no sentido da pessoa já é madura, é outra coisa. A pessoa está lá, apaixonada, aí vem o filhozinho lá do outro. Mas você viu o que está acontecendo? E começa a murmurar, e plantar semente. E às vezes começa a fazer a pessoa ver coisas que não edificam, que não vão ajudar, que não vão acrescentar, e que na realidade vai até piorar, porque agora não é mais um, é dois. Reclamando, murmurando. E aí esse pessoal começou a reclamar ali, né? Cobiçando as coisas do Egito, o coração deles estava lá. Começaram a falar, mas será que era para a gente estar aqui mesmo? Será que esse negócio é de Deus mesmo? O que a gente está fazendo aqui nesse deserto? Olha, lembra quando a gente estava lá, né? A gente, né, tinha comida, tinha isso, tinha aquilo. E essas murmurações começaram. Foram 8 a 10 murmurações ali, tá? E começaram ali nas extremidades do arraial, né, do povo ali. Começou aí dali do povo, começou a vir para a liderança. Depois os líderes teve ocasiões que se levantaram contra Moisés. E, por fim, veio, primeiro começou no arraial, veio para o acampamento, e para a liderança, e por fim até mesmo a irmã e o irmão de Moisés se levantaram contra Moisés. Miriam e Arão. Questionaram Moisés. Não, gente, Moisés não era perfeito, a gente sabe que Moisés não era perfeito. Nenhum líder é perfeito. Mas era a pessoa que Deus tinha colocado ali para liderar. Eles não podiam fazer da maneira como estava fazendo com Moisés. E eu acho bonito em Moisés que Moisés era um camarada que ele não ficava tentando se defender, ele nem atacava, ele entregava para Deus, né? E ainda Moisés, ele intercedia por esse povo. O povo queria matar Moisés, o povo questionava a autoridade de Moisés, Moisés ia lá, Deus, não mata não, deixa viver, né? Não que ele era nordestino, tá? Mas a gente vê, deixa viver. Né? Mas a gente vê que isso acontece também. Entende? Tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que uma vez o meu irmão estava na igreja do meu sogro lá, e aí ele tinha falado com ele, e ele comentando de umas coisas que estavam acontecendo. Aí eu falei assim, filho, pastor, que é o meu sogro era pastor, o pastor está sabendo? Não. Então sai fora desse negócio.
Já está tudo errado. O pastor não está sabendo esse tipo de conversa, esse negócio aí, ó. Estou falando que o pastor é perfeito, é certo, é santo, e não é, não. Mas já começa o negócio aí, ó, que isso daí, ó, só vai gerar murmuração, você vai envolver outras pessoas, às vezes pessoas que não têm isso tudo. E se você estiver no meio disso aí, meu filho, você também está numa situação complicada. Isso se chama rebelião. E isso é algo que Deus abomina. Por quê? Porque aconteceu isso no céu, né? E a gente sabe qual que é o fim disso daí. Pessoas se levantar. Então significa então que a gente vai seguir o líder cegamente? Não. Se o líder estiver errado, ele provavelmente vai ter uma autoridade sobre a vida dele. Se ele não tiver, uma autoridade humana tem Deus. E eu não preciso necessariamente seguir, mas também não vou me levantar e fazer uma coisa. Por quê? Porque aí eu vou estar tendo um problema. A gente tem que entender essa questão, né? De autoridade. Lógico que você pode questionar, não é que a pessoa não pode questionar, mas tem o jeito certo de fazer, tem os meios certos de fazer, não desse jeito, porque do jeito que eles fizeram aqui, ó, eles já estavam se murmurando, se reunindo, aquele negócio, faltou chegar uma comissão, né? Aliás, faltou não, chegou uma comissão lá para, né, só faltou tirar Moisés de lá da posição que ele estava, né? E a gente vê isso acontecendo até mesmo com Miriam e Arão, tá? Mas eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, quando o povo começou a reclamar para Moisés, que não tem carne, que você trouxe a gente aqui, não sei o quê, tarará, Moisés, ele fica desanimado também, porque ele é humano, já imaginou? Não é duro, de repente, porque você quer fazer o melhor. Moisés queria, lógico, guiar aquele povo, tudo, Deus tinha escolhido. Aliás, no começo Moisés nem queria, né? Ele falou, não, Deus, isso é muito difícil, manda outro, envia outra pessoa. Não, é você, Moisés. E ele vai, aceita tudo, e agora ele está lá na frente desse povo, aí começam os problemas, dificuldade, e quando tem problema, o culpado é ele, né? É o líder, não é bem assim. Mas aí o que acontece? Moisés, ele fica meio desanimado mesmo. Ele fica meio assim, né? Pô, o que eu estou fazendo aqui? E aí ele fala, ó, então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos do Senhor. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama que leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Imaginou? Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus bem assim aberto. Falou, Deus, se é para... Tá difícil aqui o negócio. Esse povo é difícil. Primeiro, eu não sou pai desse povo. Não fui eu que dei a luz desse povo. Nada tá bom para esse povo. Eu não tenho carne para dar para esse povo. Tá tudo na minha orelha, como se eu tivesse obrigação de... Então, Deus, olha, se é assim, então já me mata logo, porque tá difícil, eu não estou aguentando. Não é interessante? Isso é uma realidade que Moisés enfrentou, que não só Moisés, a gente vê isso na história da igreja, muitos homens, tem gente que pensa, nossa, Moisés... Tem gente que acha que nunca leu a Bíblia, tem gente que pode achar assim, nossa, um líder falar assim, cadê a espiritualidade? Cadê o espírito de abnegação? Né? Vai estar no lugar de Moisés para você ver, meu filho. Com aquela tropa de gente na orelha dele ali, ó. Ele estava cansado, é humano, isso é natural. Entendeu? Eu tive uma situação uma vez que uma pessoa, eu compartilhei uma vez que estava assim, meio cansado, uma pessoa chegou para mim, pastor, isso não é espiritual. Você vai falar o quê? Mas, gente, ser espiritual não é a gente botar uma banca de que, nossa, eu pode mandar que eu aguento. Não é isso, não. Moisés, ele era um homem de Deus, mas ele estava esgotado fisicamente, porque se esgota mentalmente, emocionalmente, você se esgota. Eu lembro que uma vez o pastor Osmar, nunca esqueci, ele falou isso para mim, olha, toma cuidado de não só dar, mas de você sempre estar buscando, porque se você só dá e você não recebe também, chega uma hora que você fica seco. E aí você até serve, mas sem prazer. Você serve porque você sabe que eu serve. Você serve porque é tua obrigação, mas não é mais por prazer. Já não é mais porque você ama, já não é mais... É mais por temor, por obrigação. Aí perde
a beleza, né? Perde sentido. Então, Moisés, ele está no momento aqui que ele está estressado, ele está cansado. E ele falou para Deus, Deus, não dá. E eu acho bonito, né, pessoa? Se fosse a gente, talvez, né? Se a gente fosse Deus, os mais espirituais, não, Moisés, o que é isso? Eu te escolhi. Deus, ele não repreende Moisés, Deus, ele não... Não, o que Deus faz? Deus fala para Moisés, olha, Moisés, então junta aí 70 homens, vamos dividir o negócio aí. Esse aqui não são aqueles lá que Jetro falou, tá? Aqueles que Jetro falou, eles não iam cuidar de questões espirituais, mas de questões materiais, civis, problemas que podia resolver com relação ao povo. Esse aqui já iam carregar a carga espiritual, com Moisés. Então Deus mandou Moisés juntar esses 70 de todas as tribos, e aí Deus tira o espírito que está em Moisés, né? E também derrama sobre aqueles lá. Eles profetizam só aquela vez, não profetizam mais, né? Só que ali tinha dois que não estavam ali no meio, né? E também lá no Arraial eles profetizaram, e Josué já chegou tudo enciumado. Não, Moisés, ó, que é que manda parar, não sei o quê. Eu acho bonito, por quê? Moisés não é aquele camarada, não, deixa, eu sou o líder. Não, ninguém pode ser mais do que eu. Não, eu tô... Não, o que Moisés diz? Eu queria que todo o povo de Deus pudesse ser profeta, pudesse ser usado dessa maneira, porque ele sabe que a carga não é brincadeira, não. Então Deus, você vê que Deus, ele traz uma solução para Moisés. E Deus fala para Moisés que vai dar carne para esse povo, né? E dá, e só que também a ira de Deus se acende contra aquele povo. Né? Vocês vão comer até sair pro nariz. Deus... Então tem coisa que a gente pede para Deus que às vezes não vai ser mesmo, vocês podem até atender, mas depois vai ter juízo. Né? Deus atendeu, estão murmurando? Tá bom, vocês vão ter carne. Só que também, pode deixar, vocês vão ter juízo. Teve juízo de Deus sobre aquele povo. Por quê? Porque era um povo incrédulo, um povo que, entende, não temia Deus, parece que tinha se esquecido de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Já tinha feito. Eu acho bonito Moisés porque ele não teve inveja, ele não estava preocupado se alguém ia tomar o lugar dele. Pelo contrário, o desejo dele era que Deus pudesse usar e abençoar e muitas outras pessoas pudessem ser usadas. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Aquele negócio, já imaginou? Imagina lá, sei lá, o Jé toca guitarra, aí ele fala assim, eu vou ensinar guitarra para preparar outra pessoa. Só que eu vou fazer aqui nem o pulo do gato, não vou ensinar tudo não, porque, né, eu não quero que o cara fique melhor do que eu, né, e nem que tome o meu lugar. E a gente não precisa disso, porque na obra de Deus tem lugar para todo mundo, na verdade. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um Deus usa de um jeito, né, um prega, outro canta, outro prega também, ninguém prega igual, Deus usa cada um do seu jeitão. Né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A gente tem que ter o desejo, não, vou ensinar sim. E se a pessoa fizer melhor do que eu, amém, glória a Deus. Você tem que ter aquele sentimento, puxa vida, fiz parte disso daqui. Você vê alguém que você incentivou, que você ajudou, e dali a pouco você vê aquela pessoa indo além de você, meu irmão. Em vez de ficar, nossa, puxa vida, ensinei, ó, agora eu tô para trás. Não, você falou, nossa, glória a Deus, por quê? Porque você fez parte daquilo, e aquilo que ia acontecer na vida daquela pessoa, você tem parte naquilo também. Exatamente. Exatamente. Né? Muito bem. Os israelitas, em sua ganância, eles provavelmente comeram aquelas codornizes, que Deus mandou um vento, e veio codorniz ali, ó, talvez até crua. Tá? É interessante que às vezes eles estavam preocupados com coisas materiais. Né? E tão preocupado, não estava nem preocupado se aquilo era a vontade de Deus. Às vezes as pessoas fazem as coisas e nem consultam a Deus para saber se aquilo é o que Deus quer para a vida deles. Né? E tudo bem, eles podem até conseguir, mas às vezes tem bênção que não é bênção. Tá? Uma bênção que nos afaste de Deus. Uma bênção material que nos impeça de buscar a Deus. Será que é bênção mesmo? Será que aquilo é algo que lá na frente vai valer a pena? Será? Tem um ditado acho que nos Estados Unidos que fala que não existe sucesso financeiro que valha um fracasso na família. Imaginou? O cara fica rico, mas perde mulher, perde filho, perde família. Do que adiantou? Que sucesso é esse que está sozinho? Que está sem ninguém? Não é. Né? Aí nós temos ali o capítulo, o pessoal já está lá, aquela situação e tudo mais. Deus manda as cordonizes. Depois nós temos ali o problema com Miriam e Arão, capítulo 12.
Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Né? Então, olha que interessante. Eles questionaram aquela atitude de Moisés. Tá? É provável que Moisés tivesse, a Bíblia não diz, né, mas é provável que Moisés tenha ficado viúvo, né, e ele casou novamente com a mulher etíope. Cuxita era da Etiópia ali, não é a Etiópia atual, tá? Era uma região, na época era conhecida como Etiópia também. Né? E isso aí foi um pretexto, assim, para eles, não, mas peraí, como é que você casa com uma mulher que não é israelita ou algo desse tipo, né? E aí eles começam a questionar a liderança de Moisés. O problema não foi eles questionarem o fato dele ter casado com a mulher cuxita. O versículo 2 diz assim, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós? Então, esse versículo 2, ele deixa um pouco claro o que ele está dizendo. Olha aí, não usa só Moisés, Deus usa a gente também. Então, isso você já vê que eles já estão meio que com ciúme, ou entendendo assim, peraí, não é só Moisés, nós somos também. Mesmo eles eram mais velhos também, lembra disso, hein? Miriam e Arão eram mais velhos que Moisés. E talvez se sentiam que podiam estar no lugar de Moisés. Que Moisés é o líder, mas nós não somos inferiores a Moisés. Não é questão de ser inferior ou não, mas Moisés era o líder. E Deus ouviu esse negócio aí. E Deus mandou os 3 ir lá. Chamou os 3 lá, à frente da tenda. E você viu o que Deus falou? Vamos lá? Olha que o negócio é sério, hein, gente? Logo, o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você vê que Moisés não se defende. Moisés não se justifica, ele não tenta falar para os irmãos, não, mas Moisés fica quieto. Quem ouviu foi Deus. Foi Deus que tomou o negócio. Peraí, mexeu com Moisés, mexeu comigo, né? E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de novo e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu e acampou-se no deserto de Parã. Olha. Provavelmente isso partiu provavelmente de Miriam. Né? No caso de Arão ele era o sumo sacerdote. Entendeu? Então, Arão ele não foi ali castigado, mesmo porque ele representava, ia ser um problema. Só que teve uma consequência também na vida de Arão. Ele não entrou na terra. Entendeu? Mas provavelmente isso partiu de Miriam. Por isso que ela foi castigada. Arão ele não recebeu o castigo ali por ter autoridade como sacerdote, ele representava o povo, né, perante Deus, né? E aí o que acontece? Só que lá na frente ele não
Ele não entrou. Por causa de algumas coisas que aconteceram na vida dele aí, na maneira que ele procedeu, ele também foi impedido de entrar na Terra Prometida. É. Houve ali essa questão, havia essa autoridade também na vida de Arão, e provavelmente partiu de Miriam, isso daqui. Por isso que ela foi ali castigada. Tá? Arão não foi no momento ali castigado, mas depois teve consequência na vida dela. Tá? E ali, por que foi publicamente isso? Porque Moisés ainda rogou. É lógico, era irmã dele. Por mais que tinha feito aquilo, mas era irmã dele, né? E Moisés ainda roga. Mas por que Deus fez com que Miriam ficasse leprosa? Para que ficasse esse deserto. Pô, é uma coisa muito séria. Deus não podia deixar isso em branco. É interessante que isso que aconteceu com Moisés, isso acontece, infelizmente, com outros homens de Deus também. E às vezes, por exemplo, imagina, de Moisés, vindo de Miriam e Arão, eu acho que machucou muito mais que se tivesse vindo de, sei lá, o povo, ou qualquer outra pessoa. Hein? Então isso é uma coisa muito séria. Né? Ela ficou 7 dias ali, para que realmente ficasse claro para o povo que aquela atitude dela, de Arão, né, estava totalmente fora de esquadro, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Tem aqui uma coisa. A intercessão de Moisés foi recompensada com a cura de Miriam, porém ela teve de ser expulsa do arraial por 7 dias, como uma advertência de quão grave é criticar os servos do Senhor. Tá? Por quê? Eles não estavam criticando por causa apenas da mulher cuxita. Na realidade, eles estavam. A crítica era uma maneira de dizer, nós também somos. Tipo assim, né? Deixa eu mostrar o defeito do outro para eu brilhar um pouquinho mais, né? Para mostrar que eu também sou, né? Eles, de certo modo, estavam cobiçando a posição de Moisés. Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave. Tem 2 textos aqui, ó. Vamos abrir lá em 2 Pedro. Passando isso aqui para o Novo Testamento. Capítulo 2. Versículo 10 ao 12. Diz assim, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, se eu não peguei errado. Diz assim, ó. Eu vou ler até um pouquinho antes. Versículo 9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. Olha que coisa séria. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos. Então aqui ele está falando sobre pessoas que falam contra a autoridade, só que não falam assim para questionar alguma coisa errada, mas falam no sentido de não se submeter a nenhum governo, não querer estar debaixo de nenhuma autoridade, difamar, falar mal. Né? E aí ele faz uma comparação, que até mesmo os anjos, que são muito maiores em força e poder, eles não fazem isso. Tanto é que tem um texto lá em Judas que diz que quando Miguel contendia com Lúcifer, né, lá com Satanás, pelo corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo blasfemo contra Satanás. Mas ele diz, o Senhor te repreenda. E aí tem gente que, eu penso no diabo, eu chuto o diabo. E a gente é muito menor que os anjos. Não é uma coisa assim, eu acho que Deus deve olhar um negócio desse e falar, mas rapaz, você... O que você está achando que você é? Você é bobo? Acho que se eu fosse eu, acho que eu ia falar isso, né? Mas você é bobo, rapaz. Você tá doido? Né? Por que não? Eles não usaram. E tem gente que, né?
Que aí isso é uma coisa muito séria. Tem pessoas que não se submetem a nenhuma autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade, até uma autoridade no mundo, que às vezes pode até não estar, permissão de Deus, mas se Deus permitiu ele estar lá, foi Deus que permitiu. Eu só não me submeto à autoridade se claramente ela estiver indo contra os princípios de Deus. Fora isso, posso não concordar, mas se a autoridade não está indo contra, eu tenho que respeitar. É uma coisa que a gente aprendeu. O pastor Osmar, a gente ama muito ele. Né? Não significa que a gente sempre concordou com tudo. Não, mas a gente sempre respeitou, entendeu? Não, Deus colocou ele ali, tem que respeitar. É lógico, se mandar a gente fazer alguma coisa fora da Bíblia é outra coisa, mas tem que respeitar e crer que Deus está direcionando a vida dele. Né? E isso é importante. Né? Se levanta, o que vai acontecer? Imagina, se o líder está lá, realmente, que nem Moisés, está querendo levar o povo, e os outros se levantam contra ele, como é que fica? Se ninguém dá crédito a ele? Ninguém vai seguir. Fica um negócio sem, né, sem liderança, o povo fica sem rumo. Fica sem rumo mesmo. Então era muito séria aquela atitude de Miriam e de Arão. Tem Salmo 100, vou pegar ainda Salmo 105, 15 e Hebreus 13. Salmo 105, 15. Diz assim, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. É lógico, vou abrir um parênteses aqui. Tem líderes cristãos que usam isso daqui para, entre aspas, fazer o que quer. Está errado. Esse não toqueis nos meus ungidos não significa que o cara tá, eu tenho um campo de força aqui, tá? Qualquer um que falar alguma coisa contra, tá, não é isso não. Né? Isso aqui está falando de pessoas que se levantam realmente, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, contra os ungidos de Deus, contra as pessoas. É diferente se você sabe que o cara é um tranqueira. É lógico que você não vai se levantar fazendo, não, tem o procedimento correto. Tá? E cada denominação tem, por exemplo, se tem um problema, tem que ser levado para o superior e tudo mais. Tem os caminhos estatutários, tudo correto, como você deve proceder, até biblicamente tem a maneira correta de se proceder. Aqui está falando de pessoas que se levantam contra a autoridade por outros motivos. Tá? Exatamente, não tem nada a ver com... Não, eu queria o meu bem. Aí é complicado, né? O 13:7 de Hebreus diz o seguinte, isso aqui é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida, que diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, algumas versões dos vossos pastores, né? Os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Né? Então, eu não sei como é que está a sua versão, não está diferente um pouquinho? Está parecida? Né? Então tem isso, tem o 17, obedecer aos vossos guias, de ser submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então está falando, por exemplo, às vezes tem líderes que nem Moisés aqui, Moisés com esse povo legal pra caramba, ele tá sendo duro para ele ali. Porque na realidade, imagina, Moisés ali na frente é uma entrega de 100% da vida dele para aquele povo. Ele tem que abrir mão, talvez, do que ele poderia fazer, né? E aí imagina ele tá ali, talvez tentando dar o seu melhor, que é lógico, por mais que a gente tente dar o nosso melhor, a gente nunca... Imagina ainda todo mundo descontente, que dureza que é. Hã? Que dureza. É aquele sentimento, pô, o que eu estou fazendo aqui? Vou cuidar da minha vida. Vou, né? Vou caçar o meu rumo que vou ter menos dor de cabeça. Então ele está falando, obedecer aos vossos pastores ou guias, ser submissos para com eles, pois velam por suas almas como quem deve prestar contas. Às vezes as pessoas pensam que não, ser pastor é legal. Não é bem assim. A gente não é perfeito, mas a Bíblia diz que prestaremos conta. Já pensou? Sério? Vamos prestar conta? Das almas, da vida? Ai, meu Deus, acho que eu vou desistir. Tô brincando. Vamos lá. Aí nós vemos que Miriam e Arão fizeram essa bobice, como diz por aí. Né? E para frente um pouquinho, nós temos ali no capítulo 13 e 14. Tá? Esses são capítulos bem conhecidos. Né? Onde Moisés, ali no capítulo 13, ele envia, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles.
não foram os mesmos. Se você ver os nomes, não foram os mesmos que representaram as tribos lá. Tá? Foram outros, que também tinham sua importância dentro da tribo. E de cada tribo foi um. Tá? Da tribo de Efraim, no caso, foi um que a gente conhece, que era Oséias, depois conhecido como Josué. E da tribo de Judá foi Calebe. E das outras tribos foram os outros. Só estou citando esses dois, porque foram dois que tiveram uma atitude diferente. E é interessante que quando Moisés envia eles, e é provável assim, que isso foi ideia do povo, e Deus apenas atendeu, por quê? Porque tem um quê de incredulidade na maneira como fala para espiar a terra. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tem de ânimo, trazer do fruto da terra. É naqueles dias das primícias das uvas. Interessante, né? Deus já tinha falado que a terra era boa. Deus já tinha falado que a terra manava leite e mel, era uma terra abençoada. E aí agora, quando manda esse povo aí, Moisés ainda pede para eles perguntarem, para eles observarem isso. Por quê? Dá a impressão que o povo está lá para entrar, mas eles ainda não têm certeza se, pelo menos, pelo procedimento que eles tiveram até ali, parece que eles não confiam muito em Deus. Parece que eles não creem muito que Deus está no negócio ali. Por quê? Estão murmurando, estão reclamando, não tem medo de falar contra Deus, contra Moisés, tudo aquilo lá. Aí quando chega aqui na terra, Deus permite então que vá esse grupo de espias para estar lá olhando a terra. E eles ficam lá uns 40 dias olhando a terra e tudo mais. Cortaram lá um cacho de uva que trouxeram em dois. Imagina o cacho de uva, né? Pô, deve ser a uva, né? E trouxeram e tudo mais. E ficaram lá observando a terra e voltaram. Voltaram. E quando eles voltaram para dar relatório, uma coisa que, amado, dificuldade tem. Lógico que tem. Nada cai do céu, né? A não ser o maná, né? Que Deus mandou, mas tô brincando. Mas o que acontece? Eles viram, e o que eles viram lá? Eles reconheceram, não, a terra é boa, é produtiva, trouxeram caju. A terra é tudo aquilo que Deus disse que era. Só que tem um problema. Tem um povo lá grande, forte. Nós vemos os enaquins, não sei o quê. Nós olhávamos para ele, a gente sentia como se a gente fosse gafanhoto. E ele, não dá para... São um povo forte, olha, os homens são bravos, não dá não, as cidades são fortificadas. E trouxeram um relatório bem negativo. Né? Aquele negócio, está vendo o problema, né? A gente tem que olhar, e depende da maneira como você olha, você pode ter duas visões. A pessoa ela pode ver uma situação difícil como uma oportunidade, né? Opa, vamos lutar. Ou você pode ver como, né, um problema. Né? E eles viram aquilo lá como um problema. E começaram a falar, e reclamar. E, para desanimar não precisa muita coisa não, né? Hã? Precisa? Não precisa? Eu lembro que eu trabalhei uma vez num lugar, e o irmão falou que... Trabalhei com o irmão, e entrou um camarada que acho que ele tinha... Não sei se tinha sofrido acidente, ele tinha não sei se tinha posto um pino, alguma coisa. Aí não tem aquela pessoa que vai animar? O que foi que aconteceu na perna? Não, sofreu um acidente. Então... Ih, rapaz, conheci um cara que também aconteceu um negócio aí, ó. Depois a perna dele começou a ficar assim, não sei o quê. Aí falei, caramba, que vontade de mandar pela boca, né? Porque é um negócio que não... Isso não ajuda. Eu lembro do irmão que trincou a costela. A gente estava jogando bola no churrasco, fez da igreja, aí ele caiu, o irmão foi chutar a bola e chutou ele. Mas não foi assim, por querer, aí trincou. Foi levar o irmão no hospital, ele tá lá. Tava com muita dor, né? Aí vem a tradutora do hospital. E que foi? Não, aqui jogando bola, levou um chute, acho que talvez machucou a costela. Ih, rapaz! Tinha um cara que tava com uma dor dessa aí aqui, assim, ó, também, ó. E quando foi tirar a chapa, tinha quebrado a costela, já tava furando o pulmão, não sei o que, o camarada começou a ficar branco ali do meu lado. E quase que eu falo pra ela, fica quieto, que você não é médico. Né? Então, tipo assim, é muito fácil você pôr pra baixo, você desanimar. Você falar, não vai dar, você não vai conseguir, né? Isso não é pra você, isso não é pra nós. Né? E quando eles dão aquele relatório bem assim, pessimista, a Bíblia diz que o coração do povo derreteu. Aí começou, por que Moisés não trouxe aqui?
sabia. Já viu? Alguém já assistiu aquele desenho da hiena e do leão, Lip Hard? Alguém lembra? Não é da época do irmão? Ó dia, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Tem gente que é desse jeito. Né? Se tiver que algo dar errado, vai dar errado. Né? A pessoa não consegue enxergar nada de bom. Né? E nada. Eu não esqueço do Moisés. Sempre já usei esse exemplo aqui na igreja. O pastor Moisés, ele é muito engraçado. E uma das coisas que eu não esqueço, uma vez ele estava no pastor José. O pastor José era pastor ainda aqui em Ramamatos. E a Dá foi fazer um chá para eles irem para Nagana. Eles iam para Nagana. E na hora de adoçar, ela errou. Só tinha um saquinho, não tinha comprado chá. Fez, dividiu em 2 xícaras, aquele saquinho de chá, e em vez de botar açúcar, pôs sal. Eu não viu que era, o potinho era igual, mas pegou de sal. E o Moisés tomou. Não falou nada. O pastor José foi tomar. Nossa, tá com sal, você adoçou com sal. Moisés, você não falou nada. Pelo menos estava quentinho. Tipo assim, ele conseguiu ainda ver alguma coisa boa naquilo. Né? Então, é aquele negócio, você sempre vê o lado bom do negócio. Josué e Caleb, eles estavam juntos. Eles viram que a terra era boa. Eles viram as cidades fortificadas. Eles viram o tamanho dos caras, dos camaradas lá. Eles viram tudo que os outros viram, mas eles não viram da mesma maneira que eles viram. Então também, isso acontece também na igreja. A igreja passa por um momento difícil, a gente pode ter 2 maneiras de olhar e falar, nossa, tá ruim, nossa, tá difícil, nossa. Não, Deus vai nos ajudar. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos confiar, vamos orar, vamos buscar, vamos servir. E foi isso que eles falaram. Gente, lembra que Josué e Caleb, eles ficam indignados. Eles falam, gente, não vamos fazer desse jeito não. Olha só. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, porque o povo lá começou a ficar bravo. A congregação chorou, os filhos de Israel começaram a murmurar. Era melhor ter morrido no Egito, aqui no deserto. E porque o Senhor nos trouxe para essa terra, para a gente morrer aí com as espadas desse povo aí, né? E as nossas crianças vão morrer. Lembra da quadrilha de morte? Não, vou morrer, não, vou morrer. Tinha que falava assim, né? E todo mundo estava assim, vou morrer todo mundo aqui, o que a gente vai fazer? Acho que é melhor a gente voltar para o Egito, cogitar até levantar um outro líder para voltar para trás. Gente, ele tinha saído do Egito, Deus tinha feito. Imagina se eles dão lá no Egito, você acha que o Egito ia receber ele, Faraó, se tivesse ia receber eles assim na boa? O pessoal é doido. O pessoal, acho que esqueceu do que eles tinham passado lá no Egito. E estava ruim. Por que Deus tirou? Porque eles clamaram, estava ruim lá. Mas agora veio a dificuldade, estão com saudade lá, estão pensando em voltar. Moisés, Arão, caíram sobre os seus rostos, Josué, Caleb, né? Eles rasgaram suas vestes, mandaram a congregação, falaram à congregação, né? E aí, olha só o que eles falam. A terra pelo meio da qual, Caleb fala, né? A terra pelo meio da qual passamos a esperar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O cara fala, gente, Deus é com a gente, Deus até aqui ajudou a gente, Deus prometeu. Quem que são esse povo aí diante de você com Deus a maioria? E ele está tentando animar, mas você vê como é que é difícil, né? Ele está tentando, mas o povo já está desanimado, aquela situação toda. E Deus fica muito irritado com aquele povo. E Deus fala, olha só, apesar disso, a congregação, apesar do que Caleb fala, a congregação quis apedrejar Moisés, que a glória de Deus se manifesta. Não? Que situação? Acho que Moisés, não sei, né? A Bíblia não diz, mas imaginando Moisés, talvez pensando, meu Deus, eu falei que eu não queria vir. Eu imagino que Moisés podia estar pensando isso, né? Eu não queria estar aqui, né? Eu sabia que não ia dar certo, não sei. Se Moisés pensou isso, não sei, a Bíblia não diz. Mas é interessante, Deus manifesta ali e diz, até quando me provocará esse povo? E até quando não quererá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Por isso, amado, que eu creio que Deus é um Deus que faz milagres. Tem gente que acha que se vê os milagres, vai haver fé, ou vão crer. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que você não vê. Que eu não preciso de fé para ver. Eu não preciso de fé se eu estou vendo.
Se você vê lá um cara que não tem mão, de repente nasce uma mão ali no braço dele, você precisa de fé para crer que aquilo... Não, você está vendo? Precisa de fé para crer que vai acontecer quando você não está vendo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo crer na palavra de Deus. Esse povo viu milagres, viu maravilhas, viu Deus fazer, mas mesmo assim eles eram incrédulos. É que nem tem gente que tem fé na fé. E tem gente que tem fé nos sinais. Mas a nossa fé não deve ser nem na nossa própria fé. E a nossa fé não deve ser nem nos sinais que, porventura, Deus permita a gente ver. A nossa fé tem que estar em Deus. Como diz lá no Novo Testamento. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o objeto, que é que a gente pode dizer dessa maneira, da nossa fé. É ele a razão. Não é Deus. Esse povo, ele viu o sinal, ele viu tudo isso. E Deus está falando, olha, até quando esse povo vai ficar me provocando? Até quando eles não vão acreditar em mim, mesmo eu tendo feito tudo que eu fiz, e eles viram eu fazer tudo isso aí? Tipo assim, até uma coisa de pensar, né? Pô, tá vendo e não acredita. Não crê, duvida, murmura. Ô meu amado, eu acho que se eu tivesse visto, não sei, né? A gente fala, mas talvez a gente agiria igual, né? Mas imagina você ver Deus fazer tudo aquilo, ver Deus ferir os egípcios, ver Deus abrir o mar, ver tudo aquilo, e depois você vai murmurar contra Deus. Você vê Deus julgando, porque aqueles lá, que dos 10, dos 12, 10 que ali falaram contra Deus, eles receberam punição ali na hora. Foram eliminados. Imaginou você ver um negócio desse? Você não crê? Não crê? E Deus ficou tão irritado com esse povo que falou, com pestilência ferirei e deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte que esse. Deus falou assim, Moisés, vamos fazer um negócio? Olha a tentação, né? Vamos fazer um negócio, Moisés. Eu destruo esse povo, acabo com tudo. E pego você e começo com você. E de você eu vou fazer um outro povo. Imaginou? Moisés poderia ser tentado, né? Acho que Deus ali talvez estava até provando Moisés. Moisés ele se provou realmente ser a pessoa certa. Por quê? Imagina, o povo já murmurou, o povo pensou em apedrejar Moisés, né? Podia falar, vocês querem me apedrejar, né? Deixa eu ver, lembro do seu rosto, lembro do seu também. Você vai que jogou a pedra, que passou aqui perto, lembro de você. Moisés não poderia, ele estava cansado, já, né? O povo não tava, nem os irmãos dele não estavam respeitando ele. Ele podia muito bem falar, sabe que Deus, eu estou gostando da proposta aí. Mas o que Moisés faz? Respondeu Moisés ao Senhor. Os egípcios não somente ouvirão que com toda a força quiser subir esse povo no meio deles, mas também o disseram os moradores dessa terra. Ouviram que tu, Senhor, está no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes aparece. Tu numa nuvem está sobre ele. Então Moisés ele começa a falar com Deus, conversar com Deus, e ele intercede. Ele diz aqui, perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Olha, Deus está perdoando esse povo. Desde que sai do Egito, o povinho está lá, só reclamando, só murmurando. E Deus está perdoando. E Moisés fala, Deus perdoa mais uma vez. Perdoa esse povo. E Deus perdoa. Tornou-lhe o Senhor, segundo a sua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, presta atenção, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, com o juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Olha o que Deus fala. Eu perdoo. Só que nenhum desses que não creram em mim, me desprezaram, que duvidaram, que desde que saiu 10 vezes, não me obedece, nenhum desses vai entrar. A não ser Josué e Caleb. De 20 anos para cima, todos aqueles que... E os filhos deles entraram. Olha. Sim. Eu não sei. É que nem... Sabe uma coisa que está... É uma coisa que está acontecendo no meio evangélico. Que nem eu
eu gosto muito de conversar com o pastor Celso. Ele falou uma coisa que é verdade. Não sei se ele ouviu isso ou se ele mesmo chegou a essa conclusão. Mas estava falando que, não, acho que foi um pastor que falou isso. O que é milagre? É uma ação sobrenatural. O que significa o sobrenatural? Que foge do natural. Natural é aquilo que acontece todo dia, naturalmente. Se todo dia acontecer milagre no sentido sobrenatural, já deixa de ser sobrenatural, porque passa a ser natural, é uma coisa que é natural. E tem alguns que creem que a vida natural, ela tem que ser sobrenatural todo dia. Mas aí, se for sobrenatural, o sobrenatural passa a ser natural. Isso que você falou é uma coisa interessante. Pode ser que eles viram e pode ser que também se acostumaram. E aí já perde-se para eles, sei lá, o sentido daquilo, ou o valor daquilo. Tá? Tem gente que já não se surpreende mais. Já. Tinha essa questão também. A fé, muitas vezes, também estava posta num líder. Por isso que a gente tem que conduzir o povo a colocar sua fé em Deus. Fizeram um rei, tem toda essa situação. Então o que acontece? Às vezes a fé do povo estava num líder, num objeto, ou às vezes no caso dos sinais, é até interessante, às vezes eu me pergunto, o que aconteceu com aquele povo? Como é que podia ter um coração tão duro? Tem um pastor amigo meu que ele falou que uma época quando ele esteve andando por alguns lugares, ele queria ver o poder de Deus, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, eu vi poder de Deus, manifestações. Eu não vi Deus. No sentido de que, não duvido que aquelas manifestações eram de Deus, mas dizer que aquilo estava fazendo o povo realmente entender e se voltar para aquele que é mais importante que as manifestações, não. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes, se o povo não tomar cuidado, ele vai buscar mais o poder de Deus do que o Deus do poder, né? Me adorar, exatamente. Também. Bem que ali o povo, na realidade, talvez eles achassem que era Moisés que fazia, né? Porque eles sempre reclamavam de Moisés. O Novo Testamento fala assim pra gente não endurecer o coração. Aquele povo estava com o coração endurecido. Eles foram tirados do Egito, mas eles não tiveram uma real, eu poderia dizer, uma real conversão. Mesma coisa a pessoa que ela vem para a igreja, mas ela não se converteu no sentido real da palavra. Entendeu? Se a gente tiver a atitude de Josué e Caleb, é diferente do povo. Eles entenderam. Gente, é Deus. Precisa agradar de Deus. Precisa caminhar com Deus. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aquele povo saiu do Egito, mas eles continuaram vivendo no deserto com a mesma mentalidade que eles tinham quando eles estavam lá no Egito. Sabe que isso acontece dentro da igreja? Pessoas que às vezes vêm para a igreja e elas até se lembram, podem até se batizar, podem até aprender a se comportar como crente, até fazer as obrigações cristãs, e nunca ter se convertido, ter um real encontro com Deus, entendimento de quem Deus é. Porque aqui eles não estão manifestando fé em Deus. Eles estão sendo alvos do cuidar de Deus, da manifestação de Deus, né, da provisão de Deus, mas até então parece que eles não se deram conta. Parece que eles não entenderam quem é Deus, quem é que está fazendo tudo aquilo. Porque parece que, não sei, parece loucura, né? Eles viram. Né? Por isso que eu acho que, por isso que eu falo, o maior milagre é aquilo que acontece dentro do ser humano, que é a coisa mais difícil. Uma pessoa pode até vir na igreja, não ser cristã, e Deus curar ela. Entendeu? E ela sair, muito obrigado, e nunca mais andar com Deus. Entendeu? Usar Deus, né? Como o meu irmão falou. Né?
Vê Deus como simplesmente alguém que tem obrigação de fazer. Exatamente. A pessoa ela é um membro, às vezes até da igreja, mas ele não é convertido. Conversão é diferente. Por quê? Como é que eu posso ser convertido? Vamos imaginar. Eu não me importo. Imagina, o camarada se converteu de verdade, mas ele não se importa com a obra de Deus, não se importa em agradar a Deus, não se importa com quem está indo para o inferno. Não é uma coisa assim meio estranha? Parece que não. Tipo assim, não. Né, tipo assim, olha, eu estou aqui, tá, mas não me pede nada, não quer me envolver com nada, não estou disponível, já estou dando dízimo, já. Não. Eu tenho compromisso, não, eu tenho. É estranho. Não reflete uma conversão. Deus, entreguei minha vida para o Senhor, tá? Mas não me chama para nada. É estranho, porque a ideia de conversão é que eu já não me pertenço mais. Eu não sou mais meu. Eu pertenço a Deus. Ou seja, Deus tem que ter a liberdade de fazer na minha vida o que Ele quiser. Deus nunca vai fazer nada de mal na nossa vida. O povo ali murmurou, Josué e Caleb ali tentaram falar, Moisés intercedeu, né? E aí o que aconteceu? Teve ali a praga, tudo, né? Teve perdão. E aí no versículo, no capítulo 14, o que aconteceu? Capítulo 14, versículo 39. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Porque ele falou, olha, mas os vossos filhos, que dizeis, por presas serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Ele fala isso no versículo 31 do capítulo 14. Também fala que Josué e Caleb, eles vão entrar, porque eles creram. E a partir do versículo 39, diz assim, falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se entristeceu muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas, os cananeus, e os feriram derrotando-os. Olha só. Tipo assim, não, agora a gente vai obedecer. Só que agora já era tarde. Eles tinham perdido a oportunidade. Entendeu? Aqui, na realidade, eles não tinham se arrependido. Estavam com remorso. E também aquele negócio, puxa vida, a gente vai entrar. Então, tipo assim, eles tentaram voltar atrás, mas não é arrependimento. É mais pelo fato que eles iam ter que ficar rodando. Não eram movidos por, não, a gente pecou contra Deus. Não, a gente está de verdade arrependido. Não estavam. Deus sabia disso. Até que mesmo durante o deserto, o povo lá deu trabalho ainda para Moisés. E Moisés falou, se vocês subirem, vocês vão se dar mal, porque Deus não está nesse negócio mais. Não suba. Desobedeceram de novo. Né? Subiram e deram mal. Depois, no capítulo 15, só vai falar sobre algumas leis, sobre ofertas, sacrifício de pecados por ignorância. Tá? Depois, no versículo, vai ter lá falando sobre castigo da violação. Esse daqui, da violação de um sábado. Né? Quando a pessoa faz consciente, né? Desobedece conscientemente. Aí no versículo 37, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. E as borlas, são franjas, né? Em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que vendo-as vos lembreis de que todos os mandamentos do Senhor, para que vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os comprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Olha que interessante. Ele fala assim, vocês não devem. Tem gente que fala assim, não, senti no meu coração, meu amado. Cuidado. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Não senti paz. Qual paz? A tua ou a de Deus? Porque a nossa paz é a paz de Deus, né? Se eu chegar para minha esposa assim, nossa, eu senti uma paz tão grande de comprar uns livros. Lógico que ela vai falar, essa é a tua paz, meu filho. Por quê? Porque é uma coisa que você quer fazer.
É o tipo de coisa que... Você está entendendo? Então, Deus vai falar algo interessante. Olha, não é para vocês seguirem os desejos do vosso coração. Por quê? Nem sempre os nossos desejos são os desejos de Deus. Nem sempre a nossa vontade é a vontade... Aliás, lá em Isaías diz o seguinte, que os caminhos do Senhor são mais altos. Não são os nossos caminhos. Então, às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Às vezes o que nós queremos, às vezes não é aquilo que Deus quer. Como é que a gente vai saber? Vamos orar, Senhor, me ajuda. Se eu quero algo e não é aquilo que o Senhor quer, Senhor, de alguma maneira, fecha a porta, não me permita entrar, não me permita fazer. Não é errado orar dessa maneira. Tinha uma irmã que orava assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou meio difícil para entender as coisas. Então, Senhor, se eu for tomar uma decisão e não é aquilo que o Senhor quer, Senhor, fecha a porta, dá um jeito, se precisar desenha para eu entender, mas você sabe que eu sou meio devagar para entender. Então, de alguma maneira, me faz entender que eu não quero sair fora daquilo que o Senhor quer. Eu não quero caminhar no meu caminho. Deus não vai impedir a gente de caminhar no nosso caminho, amados. Só que nem sempre, né? O caminho que a gente escolhe é o caminho que Deus quer para nós. E Deus fala para eles fazerem essas franjas para que toda vez que eles olhassem para isso, eles pudessem se lembrar de que obedecer a Deus e cumprir a vontade de Deus. É um lembrete. É que nem, vamos pensar assim, né? Imagina, a gente faz isso às vezes, amarra um cordão no dedo para lembrar alguma coisa. Caramba, por que eu amarrei esse cordão no dedo? Minha mãe não lembra. Você faz... Caramba! Aí, imaginou? Olê, por que eu amarrei esse cordão aqui no dedo mesmo? Eu não sei. Não, olha só. A gente às vezes faz coisa para não esquecer. Às vezes eu compro, por exemplo, às vezes quando eu desço aqui para a igreja, teve uma quarta-feira, eu passei ali no congelado, aí comprei a coisa, né? Aí cheguei, pus na geladeira e falei, meu Deus, porque é batata, às vezes põe na geladeira, vai embora e esquece, né? Falei, caramba, como é que eu não vou esquecer isso na hora de ir embora? Como é que eu não vou esquecer? Já sei, preciso da chave do carro, eu pendurei minha chave ali na porta da geladeira. Falei assim, não, a hora que eu for embora eu vou procurar a chave. E quando eu olhar a chave, eu vou pensar, por que essa chave está pendurada aqui na porta da geladeira? Tem um negócio aí, não posso esquecer. Tá aí na geladeira. Mas por que essa chave... Não, ou esquece que pôs a chave, né? E fica desesperado, porque eu sou uma beleza para perder chave, né? Aí você fala, meu Deus, onde que eu pus a chave? Cadê a chave? Né? Então é interessante. Aqui Deus ele falou para eles fazerem isso como um lembrete, para que eles pudessem lembrar dos mandamentos de Deus. E eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente começa a rebelião. Quer dizer, a gente vai ver a rebelião de Corá. Olha lá, vou começar a rebelião não, hein? Amém? Amados, alguma pergunta? A gente só está passando a história mesmo, né? Do livro, né? Eu acho que é legal a gente ir passando assim, né? Vendo a história, né? Eu sei que tem muita coisa que a gente já sabe, já viu, mas é bom rever e passar. Quem quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Qualquer semelhança do povo de lá com o povo de hoje é mera coincidência. Não existe coincidência, sabe? Cristoincidência. Amém? Orar para o Senhor nos dar graça de ter um texto no Novo Testamento que diz que tudo aquilo que foi registrado para ensino nosso, para que a gente não venha cair nos mesmos erros. Então a Bíblia registra acertos e registra erros também. E eu acho que a gente pode aprender também com os erros que o povo de Deus muitas vezes cometeu, para não cometer. A gente vai cometer outros, né? Mas tipo assim, esse daqui não precisa errar, né? Que esse aqui eu já sei que é furada, né? Então a gente pode aprender também com os erros que eles tiveram, para não cairmos nas mesmas situações. Amém? Vamos orar então? Você faz oração para nós, Cleber? Amém? Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Sim, em nome de Jesus. Continue abençoando, possibilitando, aprender cada vez mais para a honra e glória do teu nome.
Amém. In the field, you are